Shabbat Shalom, queridos amigos de Sião. Shabbat Shalom, queridos amigos de Sião. Agora sim, estávamos só ajustando para a transmissão. É um prazer ter os irmãos novamente conosco nesse encontro dos amigos de Sião virtual. E nós queremos, nesse encontro, como sempre de costume fazemos, inicialmente fazer uma oração, rogando a bênção de Deus, a graça e a orientação do Senhor para esse encontro. E depois nós vamos estar também reconhecendo os irmãos que estão participando. Nós temos a Regina e outros que estão conosco. Que Deus abençoe. Bruhim, Rabaim, sejam bem-vindos. A irmã Regiara também se manifestando. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Também a nossa irmã Jane. É sempre um prazer, mesmo à distância, estar com os irmãos e poder participar desse encontro maravilhoso dos amigos de Sião. Louvamos a Deus também, agradecemos os joinhas, as manifestações de carinho dos queridos irmãos. E eu quero desafiar vocês a compartilhar com outras pessoas que não sabem que estamos ao vivo nessa live, que possam participar também. Então, encaminhe aí os convites, vai ser um prazer. Temos a Rose, temos o Fabrício, que Deus abençoe ricamente todos vocês. Bruhim, Rabaim, temos a Priscila, Shabbat Shalom a todos. Temos a nossa irmã Janaína, boa noite. Erev Tov, então sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa primeira oração, Tefilá em hebraico. Então vamos ter nosso pensamento em Deus e buscar a presença do Altíssimo. Deus de Abraão, Isaque e Israel, na tua santa e bendita presença estamos, Senhor, para iniciar esse encontro dos amigos de Sião, debaixo da tua bênção e da direção do teu Ruach HaKodesh, do teu Espírito Santo, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos irmãos que estão participando. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, e as nossas vidas edificadas. Também rogo, meu Deus, pela proteção bendita do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobretudo nesses dias de pandemia. Que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos guarde, nos proteja de toda seta que voa de dia, de toda seta de toda peste, praga que anda à noite. Ó Pai, é o que eu te peço, no nome santo e precioso, Bashem Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, Bruhim Rabaim, nós temos o Ivan e toda a turma lá do Rio Branco. Sejam bem-vindos ricamente. Shalom, Priscila Dias, seja bem-vinda também. Bem, nós temos sempre a parte das notícias de Sião. Temos aí a Cida Moreira, que está assistindo. Shabbat Shalom para você, seja bem-vinda também. Bem, depois da nossa oração, nós temos o nosso repórter internacional, que é o pastor Thomas, mas devido a essa pandemia de coronavírus, ele não pôde estar. Porém, ele já enviou as mensagens, as notícias de Sião, que nós vamos estar compartilhando com vocês, e começa ainda com esse assunto mundial da pandemia. E aí, então, nós temos aqui a notícia que o pastor Thomas Gilmer mandou. Coronavírus faz 39 vítimas em Israel. País tem mais de 7.000 casos. Essa é a manchete e é impressionante o número. Porém, é mais impressionante ainda que Israel é o país mais seguro nessa questão e é o que está combatendo melhor essa pandemia de forma mais efetiva. Então, nós louvamos a Deus por isso. Olha só, nós temos a Leia, Bruhim Rabaí, seja bem-vindo, também a Jaqueline, tá certo? Olha que alegria. Temos o Samuel, Shabbat Shalom, Samuel, Wilson, Shabbat Shalom a você também, meu querido. Bem, e aqui nós temos então dois destaques dessa notícia, né? O Ministério da Saúde informou que o país tem 7.030 casos confirmados de Covid-19, entre eles 115 em estado grave. Nós vamos orar por essas pessoas, vamos orar pela humanidade que está sendo afligida por essa pandemia, né? E continua dizendo, o Ministério da Saúde afirmou que desses 115, 95 estão em ventiladores. Outras 6.378 pessoas apresentam sintomas leves e 357 tiveram completa recuperação. Então isso aqui, glória a Deus, Baruch Hashem, louvado seja o Senhor pela recuperação dessas pessoas.
e os hospitais estão tratando 732 pacientes, enquanto 3.929 pessoas estão combatendo o vírus em casa e outras 717 pessoas estão atualmente em hotéis, especialmente adaptados, e 1.259 aguardam resultado de teste. Sabemos que Israel tem trabalhado nessa questão para minimizar toda essa questão do coronavírus, e nós louvamos a Deus por isso, pelo êxito de Israel também nesta área, tá bom? Shabbat Shalom, Claudiano, Noêmia, sejam bem-vindos ao encontro dos amigos de Sião. Estamos agora no momento das notícias, né? Olinda Miranda, Bruhim Rabaim, Wagner. Bruhim Rabaim quer dizer sejam bem-vindos. Bem, nessa temática ainda do coronavírus em Israel, o pastor Thomas mandou uma outra notícia que é muito curiosa, muito interessante, porque está tratando especificamente o grupo de judeus ultra-ortodoxos, né? Então, está aqui a manchete. Bnei Brak, cidade com 1/3 da população atingida pelo vírus, se torna zona restrita. É uma cidade de judeus ultra-ortodoxos, né? A polícia israelense montou nesta manhã dezenas de postos de controle em torno de Bnei Brak, um município de Tel Aviv, depois que as autoridades declararam a cidade como zona restrita. Também não é para menos, de cada 3 pessoas, uma está com coronavírus. Olha o Samuel, Shabbat Shalom, a Nelita Oliveira, boa noite, Shabbat Shalom para você, seja bem-vinda. A polícia está usando drones e outros métodos de monitoramento para manter o bloqueio. Ninguém entra, ninguém sai nessa cidade. E a polícia está fazendo ronda lá. Isso acabou causando um certo mal-estar na comunidade judaica ultra-ortodoxa, né? Tanto que o parlamentar Yaakov Asher, do Judaísmo Unido da Torá, que vive em Bnei Brak, né, protestou contra a presença de policiais armados, pedindo ao ministro da Segurança Pública, Gilad Erdan, cujo escritório supervisiona a polícia, que proíba armas nos postos de controle instalados na cidade. É claro que o policial, né, está sempre andando armado, porém, talvez eles vão atender essa solicitação, e assim a polícia que está ali fazendo o monitoramento deixe de andar armada. Também temos o Diogo Oliveira assistindo. Shabbat Shalom, Bruhim Rabaim, seja bem-vindo, a nossa querida Emaneide, boa noite, Erev Tov para você. Agora temos uma notícia que é impressionante. Fora aquilo que vocês já ouviram, que vocês já sabem dos ataques de foguetes, né, vindos de Gaza, mesmo Israel enviando ajuda humanitária para a faixa de Gaza, nós temos a parte do Waqf, que é a parte árabe, que cuida do Monte do Templo, em parceria, né, com a Jordânia e também com os judeus responsáveis, em especial o Ministério, né, de Antiguidades de Israel. Olha só o que aconteceu nesses dias de combate à epidemia, né, do coronavírus. Né? A Isabel Cândido também está assistindo. Shabbat Shalom, seja bem-vinda. Olha só, então vou ler para vocês a notícia. O posto árabe, né, de defesa, de guarda sionista, Inti-Tirtzur, que primeiro relatou as escavações não autorizadas, acusou o Waqf de aproveitar o fechamento para realizar escavações ilegais que visam destruir artefatos da história judaica. Aonde? Qual local? No Monte do Templo. Interessante isso, né? É chocante isso, todo mundo combatendo a pandemia, o pessoal se privando do seu trabalho, do seu ganha-pão, em casa, restrito, e temos aqui, olha, não sei se vocês vão conseguir ver, uma retroescavadeira escavando no Monte do Templo, destruindo a pesquisa arqueológica que é ininterrupta e incansável de anos, que os arqueólogos judeus estão escavando no Monte do Templo e descobrindo muitas coisas impressionantes. Por exemplo, você, ao visitar o túnel do templo, você vai encontrar artefatos que formam ali uma antessala do sumo sacerdote antes dele subir para o templo, né, para o Monte do Templo. A Débora Muniz também, graça e paz, Shalom Vechesed, seja bem-vinda, Bruhim Rabaim a todos. Então, é chocante isso daqui. Eles estão tentando destruir as evidências arqueológicas da presença judaica no Monte do Templo. É uma pena.
porque isso apenas demonstra que eles estão confirmando aquilo que eles tentam negar. Os judeus sempre estiveram ali, pelo menos 3.000 anos, da presença judaica através do rei Davi. William Dias, Bruhim Rabaim, seja bem-vindo. Então eu continuo aqui no artigo. O local sagrado foi fechado na semana passada para conter a disseminação do novo coronavírus, o Covid-19, devido à natureza altamente sensível do Monte do Templo. Todas as escavações devem ser aprovadas pela Waqf e pela Autoridade de Antiguidades de Israel. Mas isso não é novidade. Já em 1999, a Autoridade Palestina movimentou 9 toneladas entre terras, pedras e artefatos arqueológicos. E olha só que impressionante, né? As autoridades, né, de antiguidades de Israel, então, pegou essa pilhagem de terra, pedra, que a autoridade palestina estava escavando no Monte do Templo e peneirou. E ao peneirar essas 9 toneladas, foram achando artefatos que vai ligando a presença judaica lá no Monte do Templo, desde a época do rei Davi. Então, quando eles tentam encobrir as evidências arqueológicas, as pedras clamam, as pedras falam da presença judaica no Monte do Templo. Para você localizar, o Monte do Templo é onde está a Mesquita da Rocha, o Domo Dourado, né, a Cúpula Dourada, e a Mesquita de Al-Aqsa. Tá certo? Então é nessa região. E o Monte do Templo também foi o lugar em que Abraão foi sacrificar Isaac, seu filho. E lá que o Senhor proveu o cordeirinho, né? Então é um lugar muito significativo para o povo judeu, mas também está ligado com a tradição islâmica, tá certo? Então essas são as notícias de Sião. Agora nós vamos orar, né, pela paz em Jerusalém. Nós temos a Hillary também conosco, a Jane Cabral, Bruhim Rabaim, sejam bem-vindas, que o Eterno abençoe as suas vidas ricamente. Temos a irmã Esther, a Sarinha e família, que Deus abençoe vocês também ricamente. Sejam sempre bem-vindos nos encontros dos amigos de Sião, agora nessa nova modalidade, né, virtual, nessa live. Estamos aí então online, ao vivo, para todo o Brasil, e nós agradecemos a presença de pessoas queridas de outras partes, né, da nossa pátria amada, como por exemplo o pastor Bira, que está lá no litoral, né, lá em São Vicente, com um grupo. Que Deus abençoe, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então agora nós vamos orar pela paz em Jerusalém, pelas 115 pessoas que estão em estado grave, estão sendo tratadas, mas em estado grave. Vamos rogar que o Senhor intervenha sobre essas vidas, no nome que tem poder, no nome daquele que é o médico dos médicos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Deus de amor, de imensa bondade, queremos rogar, Senhor, que Tu intervenhas nessas vidas que estão em estado grave, ó Deus, com essa Covid-19, essa nova mutação desse vírus, Senhor, tão terrível. Ó Pai, em especial os idosos lá, ó Deus, de Bnei Brak, que estão, ó Deus, em observação, em cuidados médicos também, pessoas com mais de 80 anos de idade. Tenha misericórdia, Tu és o médico dos médicos. Intervenha com as Tuas mãos poderosas e saradoras, em nome do Senhor Jesus. Também clamamos pelo nosso povo aqui no Brasil, Senhor. Estão sendo afligidos também com essa epidemia, essa pandemia. Tenha de misericórdia, Senhor. Há muitos hospitais cheios, Senhor. Ó Pai, Deus eterno, providencia, Senhor, a melhora dessas pessoas. Rogamos pela vacina, rogamos por remédios que possam ser efetivos no combate a essa enfermidade. Temos ouvido casos, meu Deus, que alegram o nosso coração, de pessoas que já estão se recuperando e saindo dos hospitais, saindo dos respiradores, Senhor, dando lugar para outras pessoas mais necessitadas. Senhor, dá graça também para que esses equipamentos que estão sendo produzidos possam ser rapidamente produzidos e assim socorrer aqueles que necessitam, ó Pai. Peço, meu Deus, pelo mundo que está sendo afligido por essa pandemia, e que haja uma sensibilidade nos corações, que as pessoas se voltem para o Senhor, que é o único que pode sarar, que é o único que pode curar, não só dessa pandemia, mas também, ó Deus, da enfermidade da alma.
tu podes dar refrigério para o corpo e também, ó Deus, restauração de alma, uma vida eterna naqueles que depositam a sua fé naquele que pode curar, naquele que pode sarar. É o que eu te peço, Senhor, pois tu és Adonai Rafá, o Senhor que cura, em nome do Senhor Jesus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, o médico dos médicos, que oramos e clamamos ainda pela paz em Jerusalém, a proteção sobre o povo judeu, no Brasil, em Israel e no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós temos aqui o nosso irmão Edson. Shabbat Shalom. Deus abençoe. Seja bem-vindo, querido irmão Edson, porque é sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos, bendizendo e louvando o nome do Senhor. Muito bem, então nós queremos passar para alguns avisos que eu julgo ser importante, uma vez que no dia 8 de abril, próxima quarta-feira, vai começar o Pessah, né? A Páscoa judaica. A Páscoa judaica é de um dia, mas tem a festa dos pães ázimos, que são 7 dias, dá um total de 8 dias. E entre essas duas festas tem a festa de Rabi Kurim, que é a festa das primícias, e que se dá num dia semanal, que é o primeiro dia da semana. Então, quarta-feira que vem, de 8 a 16, nós temos a Páscoa judaica, tá certo? E aí tem algumas restrições, né? Bli hametz, sem fermento, nada de alimento com fermento, apenas o pão ázimo, né? A matzá, né? E outros alimentos que não vai fermento, tá certo? Essa é a restrição, né, do Pessah, né? E também, é claro, nós temos coincidindo a Páscoa judaica também com a Páscoa cristã, né, que vai acontecer na outra sexta-feira. Temos aqui a Soneide também, Roland. Irmã, seja bem-vinda. Bruhim Rabaim, que Deus te abençoe ricamente, tá certo? Então, é um prazer ter todos vocês conosco aqui. Vamos, na medida do possível, antes de entrarmos no estudo, reconhecendo cada um, porque é sempre um prazer. Então, guarde essa data. E aqueles que seguem essa observância, é isso daí. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no nosso estudo, tá certo? Mas essas seriam as duas, a principal notícia. Também nós temos a Maria Elza, Bruhim Rabaim, seja bem-vinda. Olha só, o Celso também está aí, a paz. Shalom, meu irmão, sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui a manifestação dos likes, né, dos joinhas. Continue dando seu joinha, dando seu like e também compartilhando esse encontro dos amigos de Sião, essa live que estamos fazendo aqui. Olha só, temos aí o Moura também, seja bem-vindo. Jean Carlos, olha, esse tá longe, lá em Belém do Pará. Olha que alegria, prazer estar com o irmão nessa live dos amigos de Sião, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Shalom, meu amado Jean. Temos também aí, já mencionamos, né, a irmã Esther, né? Deus abençoe. Seja bem-vinda também, já mencionei. Muito bem. Então, esse é o aviso. E, claro, o outro aviso é que nós vamos estar... Olha, temos o Felipe. Deus abençoe, Felipe. Seja bem-vindo. É que nós vamos estar dividindo esse estudo, por ele ser um pouco mais longo, né? Um assunto tão complexo e profundo, né? Que é a Páscoa, né? E como nós queremos abordar a Páscoa e o Messias na Páscoa, então nós dividimos em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre a Páscoa judaica, como era celebrado lá no início, lá no Egito, a primeira Páscoa, como é celebrado até os dias de hoje. E no segundo encontro nós vamos estar falando sobre o Messias, o Mashiach, no Seder de Pessah, na Páscoa judaica, na ordem da Páscoa, na celebração da Páscoa. E olha, não sei se vocês sabem, o Rabinato, né, o Rabino Mor, em Israel, está recomendando, orientando para que não haja o ajuntamento das famílias para celebrar o Pessah, mas para que as famílias celebrem individualmente nos seus lares, cada uma das famílias. E a festa da Páscoa é uma grande celebração familiar, em que as famílias se reúnem, e às vezes as famílias são mais numerosas. Eles locam um lugar, um hotel, um salão mais amplo, um restaurante, assim, para celebrar, né, as 2 noites, né, do jantar da Páscoa, tá certo?
E infelizmente esse ano, desde que o Estado de Israel é Estado, mesmo com as guerras que Israel travou ao longo da sua história, né, desses seus mais de 70 anos, nunca foi interrompido o Seder. Como vai ser dessa vez? Então é algo inusitado, sem precedente na história, não só do Estado de Israel, mas das comunidades judaicas ao redor do mundo, que essa é a orientação, inclusive, dos rabinos. Né? Também nós temos o pastor Manuel, Bruhim Rabaim, seja bem-vindo, pastor querido. E olha só, nós também, que sempre celebramos né, o Seder de Pêssah, fazemos nosso jantar de Páscoa, infelizmente não vamos poder realizar devido à orientação do Ministério da Saúde, então nós não podemos participar e vai ser inusitado isso. Temos a Márcia, também o pastor Hudson, também lá do Mato Grosso do Sul, Bruhim Rabaim, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, Bashem Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus, o Messias. Muito bem, meus irmãos. Bem, esses são os avisos que eu queria dar, essa singularidade da questão da celebração da Páscoa judaica, né? Nós temos a Natiele também, seja bem-vinda, boa noite, Natiele Santana, Bruhim Rabaim, seja bem-vinda. Deixa eu dar uma acenadinha aqui para a Jane, que está acenando também. Então todos são muito bem-vindos nessa grande família que é a família dos amigos de Sião, aqueles que amam, que oram e que testemunham da redenção que há no Mashiach para o povo de Israel. Então é sempre um prazer ter os irmãos aqui conosco. Bom, também o James esquecendo de um outro aviso muito importante. Olha só, nós temos o irmão Júnior, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida ricamente e toda a sua família, tá certo, meu querido irmão? Deus abençoe a todos. Bem, eu não podia me esquecer, mas nós temos uma viagem programada para o dia 30 de agosto desse ano para Israel. A nossa esperança é que as coisas já estejam normalizadas e que toda essa questão do coronavírus já tenha passado e que seja sob controle na parte dos cuidados, da higiene, tá certo? Então, eu creio, todo o meu coração, que até o início do segundo semestre, em julho, já haverá uma grande normalidade a toda essa questão que tem afligido a humanidade. Então, a nossa viagem, eu creio que está garantida e nas mãos do Eterno. Então, se você quer ir conosco para Israel, em agosto desse ano, entre em contato comigo, tá certo? Eu posso te passar as informações. Mas, se está muito em cima para você, nós já temos um grupo, os irmãos estão firmes e fortes, né? Para ir, Mara Gonçalves, Bruhim Rabaim, nós temos o José Yosef, Bruhim Rabaim, que alegria ter o querido irmão conosco aqui, que é um filho de Israel duas vezes, né? Pelo sangue e pela fé no Mashiach, Bruhim Rabaim. Então, mas se está muito em cima essa viagem para você, eu quero dizer para você o seguinte, olha aí, o irmão Ivan disse, eu quero ir, amém, creia nisso. Nós vamos terminar o nosso estudo, a nossa aula de hoje, uma frase em hebraico para aqueles que desejam ir para Israel, tá bom? Então fique até o final para você aprender essa frase, que acaba sendo uma verdadeira oração. Bom, mas se para essa viagem já está muito em cima, estou vendo os coraçõezinhos ali, pessoas desejosas querendo ir para Israel, é realmente a viagem dos sonhos de todo aquele que crê nas Sagradas Escrituras e que ama o Senhor Jesus, que como judeu nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e voltará, tá certo? Bom, nós estamos preparando então uma viagem também para o ano que vem em julho. Então, há bastante tempo para você se planejar. Existem várias formas de pagamento e esses pacotes geralmente incluem a maior parte daquilo que você precisa, né? Que é o aéreo, o traslado terrestre, lá os hotéis, as entradas nos lugares que nós vamos estar indo. Só não está incluído, tem um café da manhã e janta em hotéis 4 e 5 estrelas, tá bom? Liliane, seja bem-vinda. Amém. Pastor Pablo, um grande abraço para vocês, tá certo? Temos aí o Jorge Luiz Almeida. Olha só, me lembro do senhor em Campos do Jordão. Que alegria, prazer tê-lo aqui conosco. Então, guarde isso aqui. Café da manhã e janta incluído também nesse pacote. Você só vai ter que disponibilizar o recurso para o almoço, porque nós vamos estar nos lugares, né, e não dá para fechar com eles antecipadamente, tá certo? Então,
Nós vamos estar, você vai ter o custo, além desse, do pacote, a questão do almoço e a gorjeta, tá certo? Mas se você quiser mais informações para a nossa viagem no ano que vem, em julho do outro ano, em 2021, entre em contato comigo. Vou te passar para o nosso agente aí, que é o nosso irmão Moura, e ele vai te explicar tudo que você precisa saber, como você pode se planejar para realizar esse sonho na sua vida de conhecer a Terra Santa e caminhar nos passos de Jesus, nos passos dos profetas, dos apóstolos. Olha só, temos o Léo Santos, também a Nancy Bruhim Rabaim. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, já dei os avisos, já fiz a nossa propaganda, porque realmente é um roteiro que nós preparamos, muito especial, para aqueles que desejam. Nessa viagem de agosto desse ano, vai ser dia 30 de agosto a 13 de setembro, são 15 dias. Em julho é uma viagem um pouco mais curta, de 10 dias em julho, tá certo? Então, ore, planeje e economize, tá certo? Muito bem, irmãos. Dito isso tudo, dadas essas notícias, vamos para o nosso estudo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia onde você está, acompanhar aqui conosco. Em Êxodo capítulo 12. E nós vamos fazer uma apresentação resumida da mesa, né, do Seder de Pêssah, da ordem da Páscoa. Então, Êxodo capítulo 12. Acompanhe comigo a leitura dos versículos de 1 a 14. Esse é o nosso texto base e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Bom, deixa eu dar aqui umas boas-vindas para o José Pires Viana, né? Deus abençoe, pastor. É meu sonho conhecer a Terra Santa. Olha, ore, planeje e economize. Planejamento, economia, né? Economizar e orar, tá certo? Deus vai realizar o sonho, o desejo do seu coração. E tem bastante tempo para isso, não é verdade? Pensando na viagem de julho só do ano que vem, tem bastante tempo. Mas vamos lá, agora sim, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Depois eu vou estar respondendo no final as perguntas que vocês podem deixar aí depois, quando terminarmos esse estudo, tá certo? Muito bem, abra comigo então em Êxodo capítulo 12 e nós temos aqui a palavra do Senhor que diz o seguinte, versículos 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. E eles estavam ainda no Egito, né, como escravos. Essa é a primeira Páscoa, única e exclusiva, sem repetição. E o versículo 5 diz: O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia, do dia 10, né, do 10º dia ao 14º deste mês, mês de Nissan, o mês da Páscoa, que é no período da primavera no hemisfério norte. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Nas ombreiras laterais e na verga em cima, para passar, para pintar, tá bom? E aí o versículo 8 diz: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Pães ázimos é o pão sem fermento, matzot em hebraico. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Guarda essa palavrinha aqui, esta é a Páscoa do Senhor, porque ele vai fazer um trocadilho com essa palavra nos textos seguintes. Olha só, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito. Já está usando a palavra Páscoa aqui, né? E nós temos, né, Páscoa em português, Passover, né, do inglês, e que é essa ideia de passar por cima, passar sobre. Olha só, o versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Aqui é a manifestação da 10ª praga, tá bom?
E ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E naquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, Pessah. É a palavra hebraica. Ele falou do Pessah, de passarei e passarei por cima. Ele está fazendo um trocadilho com a mesma raiz, a raiz da palavra Pessah, Páscoa, né, para nós. E olha só o que diz: por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Percebam que é uma festa eterna, para sempre. O povo de Israel deve celebrar a Páscoa ano após ano, tá bom? Muito bem, mas a Páscoa começa num dia antes do dia 14 de Nissan. É chamado de Erev Pessah. O ritual da Páscoa começa uma semana antes, melhor dizendo, né? Vamos ter um dia que é o Erev Pessah, que é a véspera da Páscoa, mas como ele falou, separado do dia 10 até o dia 14º, então uma semana antes, a dona de casa irá retirar todo o hametz, todo o fermento da casa. Então, se lava os talheres, se lava a casa toda, os móveis, se arrasta os móveis, se esfrega os frisos para tirar ali as migalhas de pão que ficaram, né, incrustadas ali. Ou seja, é uma limpeza completa e total, se remove o fermento da casa. Tem uma outra coisa muito interessante que os judeus fazem até os dias de hoje, e eu quero, de forma didática, mostrar para vocês o seguinte: como era celebrado lá no Êxodo, né? E como que é celebrado até o dia de hoje, ou seja, vem sofrendo modificações, alterações, tá certo? Mas voltando aqui para esta parte, né? Quando a gente olha para essa limpeza, né, da festa da Páscoa, da remoção do fermento, uma semana antes, eles também têm talheres específicos para esses dias de celebração da Páscoa. É um jogo de talheres específicos para a Páscoa. Outra coisa curiosa que os judeus fazem, né, nessa semana que antecede o início da Páscoa, que se prolonga com a festa dos pães ázimos e dá um total de 8 dias, e no domingo ali você tem a festa das primícias, Habicurim. Eles têm uma outra coisa muito curiosa. Eles separam o alimento que eles não comeram, né, mas que tem fermento, e eles batem na porta do vizinho, não judeu, um vizinho gentil, e perguntam se eles querem comprar aquela caixa com aquele mantimento por R$1. E depois que acabar a Páscoa judaica, o judeu bate de volta na porta e diz assim: você pode me vender de volta por R$1? Então é uma maneira deles não desperdiçarem o alimento, né? Então eles vendem para um vizinho não judeu, depois compram de volta pelo mesmo R$1. Bem, quando a gente fala de Páscoa que aconteceu no Egito, é porque nós temos que fazer uma pergunta aqui nessa parte da introdução, para pensar ainda nessa semana de preparação para a Páscoa judaica. E a pergunta é a seguinte: você já se parou para se questionar quantas Páscoas existem? Eu alistei pelo menos 5 Páscoas. A primeira é essa daqui, que acabamos de ler em Êxodo 12. Única, sem repetição, que ocorreu no Egito por ocasião da libertação do povo de Israel da escravidão. Mas se você pensar, também existe a Páscoa judaica, que Deus vai estabelecer como ordenança ano após ano, quando eles estiverem na terra. Não é? Quando eles conquistarem a terra prometida. Está lá em Levítico capítulo 23. A sistematização das 7 festas que Deus deu para Israel está em Levítico 23, começando com a festa semanal, seria a 8ª, que é o Shabat, o sábado. Tá bom? Então Levítico 23 fala da Páscoa judaica, ou seja, da Páscoa que os judeus devem celebrar quando eles estiverem na terra prometida, né? E os judeus que estão em Israel fazem isso até os dias de hoje. Essas são as 2 Páscoas, tá certo? Mas existe uma terceira, que é a que eu chamo de a Páscoa comercial. É essa Páscoa que alavanca, né, o lucro das fábricas de chocolate, porque agora nós temos os ovos de chocolate. Eu tenho dificuldade de falar ovo de Páscoa, né? Acaba sendo um vício de linguagem, mas não é correto, é um ovo de chocolate, né? Que não é o ovo da Páscoa em si, tá certo? Ainda mais a questão também
que não sei se ainda se faz isso, mas no interior, né, sempre se dava presente para as crianças, e até mesmo nas capitais, mas isso já tem perdido um pouco a força. Sempre se dava presente para as crianças também na Páscoa, além do aniversário e do Natal. Tem diminuído um pouco isso. Então, percebam que é a Páscoa comercial, é essa que a gente vê as propagandas na televisão. E agora você tem vários tipos de ovos de chocolate, né? dos mais baratinhos até os mais sofisticados e caríssimos. Então, é uma ideia aí mais comercial da Páscoa. Então, essa seria uma terceira. Eu também alistei uma quarta Páscoa, que é a Páscoa pagã. O que seria a Páscoa pagã? Nossa, imagina, pensa comigo. Coelhinho que bota ovo de chocolate, aí não dá, né? Porque nós sabemos, o coelho não bota ovo, mas o coelho e tanto o ovo são símbolos de fertilidade, que tá ligados, são símbolos ligados a paganismo, que tem a sua questão voltada para a fertilidade nessa época no hemisfério norte, que é a época da primavera, é a época que vai se iniciar a colheita. Tá bom? A Páscoa marca o início das colheitas, que vão se prolongar durante 50 dias em Israel e no hemisfério norte, na época bíblica, tá certo? Então, percebam que essa Páscoa pagã, ela também está aí presente nos nossos dias. Temos que saber discernir essas coisas. Tem a comercial, tem a pagã. Agora imagina, nessa Páscoa pagã, por exemplo, nós temos algumas proibições. Entre elas, a mais importante é não se comer carne vermelha. Conhece isso? Sabe o que eu estou dizendo? Pois é, mas como assim? Qual era o animal que devia ser comido na Páscoa judaica, na Páscoa bíblica? O cordeiro. Então como é que se proíbe comer carne vermelha e agora só pode comer peixe, né? Carne branca, em especial de peixe. Nada contra a carne de peixe, é uma delícia, eu gosto, tá certo? Porém, percebam que tem aí uma reminiscência do paganismo, que penetrou na cristandade e está aí até hoje, e às vezes as pessoas nem entendem isso, tá certo? Então, 4 já identificamos, mas eu tenho uma quinta, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que aponta para o Messias. Olha só, acompanhe comigo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, vocês vão entender quando eu terminar de ler o texto. Purificai-vos, pois, do fermento velho, ele está falando da Páscoa, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, a quinta Páscoa aqui, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esta é a quinta Páscoa que eu queria comentar com vocês, tá certo? Bem, entendido isto, se programa uma semana antes, e aí olha só, você pode marcar o lugar onde vai ter a Páscoa. É interessante que quando nós olhamos para o Evangelho, lá em Lucas 22, o Senhor Jesus diz que importa que ele participe da Páscoa, que ele coma a Páscoa, e um dos seus discípulos vai preparar um lugar, que nós conhecemos como cenáculo, né? O lugar da última Páscoa do Senhor Jesus, onde com os discípulos ele instituiu a ceia do Senhor. Então percebam que há uma conexão aqui entre a Páscoa, né, o Pêssar, e a ceia do Senhor, tá certo? Muito bem. Uma outra coisa que a gente deve destacar, ainda aqui no capítulo 12, que falamos dessa cerimônia de tirar o fermento, na noite anterior, tem a cerimônia chamada Bidkat Hametz. Essa cerimônia é uma referência a Êxodo, capítulo 12, versículo 8, que está escrito assim, vou ler para os irmãos. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Ou seja, nada de alimento com fermento. Por quê? Porque o fermento na Bíblia é usado como símbolo do pecado, da corrupção e da malícia. Por quê? O que é o fermento? O que ele faz quando ele é lançado na massa? Ele corrompe a massa. Ele altera o estado original. Ele incha. Ele faz crescer. Por isso que a Bíblia menciona o fermento, nesse sentido negativo, essa conotação negativa, como símbolo do pecado. Lá em Coríntios, no mesmo capítulo 5, mas agora no versículo 8, 1 Coríntios 5, 8, diz assim, por isso façamos a festa, né, a Páscoa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, olha só, e da malícia, né, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então,
Essa é a ideia aqui por detrás da eliminar, tirar todo o fermento. Mais tarde nós vamos ver que isso fala da pessoa bendita do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que devia ser sem pecado. Bom, nós vamos, quero apresentar para vocês uma Agadá de Pessa, né? É um livro que conta a história da Páscoa, né? E olha que interessante, ela é da direita para a esquerda, porque começa em hebraico, né? E esse primeiro desenho que vocês têm aqui é um judeu preparando o pão ázimo, né? O pão sem fermento, chamado em hebraico de matzah, tá certo? E aqui então você tem a Agadá de Pessa, que é o livro que conta, tá bom? E olha só, na cerimônia do Bidkat Hametz, né, que é eliminar a busca do Hametz, né? Na noite anterior, olha que interessante, se apagam as luzes e a mãe então entrega para os filhos um envelope de papel, uma sacolinha de papel, e o pai, né, com uma colher de pau e uma pena, com a ajuda dos filhos que estão com as velas acesas, porque as luzes estão apagadas, vão fazer a busca, o Bidkat Hametz, a procura, a busca do fermento. E eles têm que achar e tirar esse fermento, colocar nessa sacolinha de papel, levar para fora de casa e queimar. Olha que curioso que é isso. Bem, como é que eles vão achar no escuro com a vela? Geralmente, tem uma dica aqui, a mãe geralmente deixa no mesmo lugar secreto que ela deixou no ano passado. Então, as crianças que têm boa memória vão direto lá, recolhem isso, tá? Você pode ver aqui no desenho, e eles vão então eliminar o Hametz, né? É um símbolo de que eles tiraram toda a questão do Hametz, do fermento de casa, já tiraram os alimentos. E olha só, tem uma bênção em hebraico que é dito, e você tem aqui nessa Agadá, nesse livro que conta a história de Pessa, que fica assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al bi'ul hametz. Então, olha só, isso quer dizer: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenou sobre a eliminação do hametz. Então, se elimina todo o hametz aqui da casa na véspera, tá bom? E aí eles levam para fora e queimam ali o fermento. Também nós temos uma outra cerimônia que é feita, que é acender as velas, né, para celebrar a festa do Pessa, que é à noite, é um jantar, tá bom? Então é à noite que eles fazem, eles acendem as velas simbolicamente para lembrar a nona praga do Egito. Lembra a praga das trevas? Mas na casa dos hebreus havia luz. Então eles acendem as velas para demonstrar isso, para lembrar isso, que na casa dos hebreus havia luz. E aí nós temos a bênção, e nesse momento também se tem a bênção do Shehriano, né, que fala do Senhor ter nos guardado até aqui. Eu vou ler para vocês. Vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav lehadlik ner shel Shabbat ve'yom tov. Se fala: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, nos santificaste, nos ordenaste acender as velas do sábado e do bom dia, desse dia especial de festa, quando a Páscoa, o Pessa, cai na sexta-feira. É celebrado junto com o Shabat, tá bom? E aí nós temos a bênção de Shehriano, que fica assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehriano, Vekiemanu, Verrigiano, Lesman Hazer. Que quer dizer: bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos conservou em vida e nos manteve e nos fez alcançar esta época, que é a época de festividade, de celebração da Páscoa, da história da libertação do povo de Israel do Egito, tá certo? Muito bem, meus queridos irmãos. Bem, tem a mesa, e essa mesa tem alguns símbolos, e eu vou depois mostrar mais algumas figuras aqui para vocês acompanharem comigo, tá certo? Eu procurei aqui, claro, aquilo que dá para mostrar. Aqui uma mesa da Páscoa, e nessa mesa tem que ter um copo com água salgada, para lembrar o sopo que era mergulhado no sangue e colocado na verga e nos umbrais da porta, mas também
é mergulhado 2 vezes para lembrar o choro dos israelitas, que Deus ouviu e veio libertá-los da escravidão. Também a passagem no Mar Vermelho, né? Que é um mar salgado, né? E temos também uma taça para o mitzana vinho, o suco de uva, né? Sem fermento, né? O vinho sem fermento, que está sendo representado por essa taça. E na outra ponta uma taça especial, que é essa maiorzinha aqui, que é a taça do profeta Elias. O profeta Elias está no pensamento imaginário judaico como um grande profeta, sobretudo o profeta que aponta para o Messias. Guarde essa informação, tá certo? Aqui estão os 2 suportes para as velas, né? As velas que são acendidas, né? E aí você tem o prato que vai ser colocado os alimentos do Seder de Pêssar, simbólicos do sofrimento, da aflição que eles passaram naqueles dias. Depois tem um prato normal para o jantar de fato, tá bom? E tem o Yahatz, que é um guardanapo com 3 divisões, com 3 matzotes dentro, tá bom? Que ficam unidos, 3 em 1. Essa é a ideia. Guarde essa informação também, que é muito importante. Bem, o que tem que ter nesse prato? Tem que ter os roa, que é um osso de cordeiro. Por que o osso? Porque desde que o templo foi destruído do ano 70 depois de Cristo, eles não fazem mais a celebração da Páscoa com o cordeiro. Não tem templo, não se pode fazer o sacrifício. Mas eles lembram através de um osso do cordeiro, tá certo? Tem o beitzá, que é um ovo. Olha que interessante. Tem um ovo assado, que vai fazer parte do alimento, que era o alimento do escravo, da pessoa ou da pessoa enlutada. Né? Então tem uma questão social envolvida aqui na lembrança do povo judeu quando era escravo lá em Israel. Tá certo? Bem, também tem o maror e o haseret, que é ervas amargas e a raiz forte, que nós lemos lá em Êxodo 12, para lembrar o sofrimento do povo, na verdade. Tem o haroset, que é a mistura de maçã, nozes, canela e também o vinho, né, sem fermento, que faz lembrar a argamassa, tá certo? E a verdura, a carpaz, que é mergulhada nesse copo com água salgada, tá bom? Então esse é o prato, esse é o que tem que ter para celebrar o Seder de Pêssar, tá bom? Muito bem. Uma outra coisa importante que nós temos é a ordem, como deve ser seguido tudo isso, né? Então tem o Sidur, perdão, também é a mesma raiz, mas é um outro termo, é Seder, quer dizer, a ordem, como você deve seguir a ordem da Páscoa, tá bom? Então, seguindo essa ordem, nós vamos falar aqui para vocês. O primeiro ato é o Kiddush, que é justamente o Kos Kiddush, o copo da santificação, em que todos vão tomar de 4 cálices durante a festa do Seder de Pêssar, da ordem da Páscoa, tá bom? E este copo representa a primeira promessa que Deus deu a Israel lá em Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Vamos lá, então. Êxodo, capítulo 6, tem 4 promessas no versículo 6 e 7 e uma quinta que eu vou deixar para o final, tá certo? Então vamos lá, Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Não podia esquecer do detalhe. Também você tem que ter uma almofada especial na cadeira. E eles comem todos recostados, né? Por quê? Porque eles antes eram escravos e agora eles são livres, eles são reis das suas próprias vidas, senhores das suas próprias vidas, reis dos seus próprios lares, tá bom? Então sempre tem que ter uma almofada junto aí na celebração do Seder de Pêssar. Mas vamos lá? Olha só a primeira promessa que diz, Êxodo 6, 6 e 7, nós temos aqui as promessas que diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. É a primeira promessa. E vos livrarei da servidão. Segunda promessa. E vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. É a terceira promessa. E o versículo 7. E vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então, 4 promessas aqui em Êxodo 6, 6 a 7. E aí você tem a bênção também do Kiddush, né? Que fica assim, vou ler em hebraico para os irmãos da tradução, vocês já perceberam, sempre começa do mesmo jeito, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos dá o fruto da videira, tá bom? E assim todos bebem e aí sentam e começam a participar. Olha que interessante o que vem agora na sequência.
porque tem o momento de Urhatz, que está aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, o rapazinho lavando as mãos, mas com uma jarra especial que eu tenho aqui. E o que tem de especial, que é o Netlat Yadayim, lavar as mãos, né? É que essa jarra tem duas alças, olha só que interessante. Porque há a alça da mão suja e a alça da mão limpa, para não misturar. Olha só, percebam que assim os judeus já estão se prevenindo contra o coronavírus, tá certo? Não se contaminando. Então é bem interessante, gostaria de destacar isso para vocês, que acho que vale a pena, tá bom? Então eles comem com as mãos limpas, eles sempre lavam as mãos, isso tem protegido o povo judeu de muitas outras doenças contagiosas. Essa questão da asepsia, da higiene, que nós possamos aprender muito com isso que nós estamos vivendo, com essa pandemia do coronavírus, para nos cuidarmos melhor nessa parte da higiene pessoal, tá certo? Muito bem, avançando, aí vem o próximo momento, que é a carpas, que é a verdura que é mergulhada, que eu falei para vocês, e olha só, ela está aqui em Êxodo capítulo 12, versículos 21 a 23, é dito assim, Êxodo capítulo 12, 21 a 23. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará, peça, para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta. Peça novamente, passará agora por cima, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Por que temos a verdura? Por causa do sopo, para lembrar essa parte verde que era mergulhada no sangue, não é? Olha que interessante que eu quero dizer para vocês. O versículo 21 dá ênfase, começando assim, ó, e disse-lhes, e no finalzinho, e sacrificai a Páscoa. Irmãos, deixa eu dar um parênteses, fazer um parênteses aqui que eu julgo ser importante, que é o seguinte. A Páscoa retrata a morte dos cordeiros. A morte dos primogênitos onde não havia sangue, na verga e nos umbrais. Então, a Páscoa não trata da ressurreição. Ora, para que houvesse ressurreição, antes deveria ter havido a morte. Então, a Páscoa trata da morte do Cordeiro. Quando nós olhamos para João Batista, que vê Jesus vindo para ser batizado, para assim iniciar o seu ministério, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, estava apontando para a sua morte. O Senhor Jesus disse isso. Eu vim para morrer no lugar de toda a humanidade, dos filhos de Israel e das nações. Mas ele sabia o que ia acontecer, porque ele disse para os discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja traído, padeça e morra na mão dos gentios, mas ao terceiro dia ressuscite. Nós vamos falar sobre essa festa na próxima sexta-feira, tá certo? Enquanto isso, vamos avançando aqui. Tem um momento muito especial que o judeu faz nessa celebração, que é o seguinte: ele pega o pão ázimo e parte no meio. Uma parte ele vai comer, e a outra parte ele vai enrolar num guardanapo e vai esconder. Eles só vão comer no final de toda a programação da Páscoa. Um jantar de peças da Páscoa pode durar no mínimo 6, 7 horas, tá certo? E alguns vão horas a fio, tá certo? Então o que nós estamos vendo aqui é apenas a ideia, o pensamento e o seu significado para os dias de hoje, pegando a história da Páscoa do Egito, tá certo? Isso é chamado de Afikoman, que tem um significado muito especial, em que o Afikoman é chamado de a sobremesa que eles vão comer no final de tudo, que vai trazer alegria para eles, embora algo que foi partido, que foi oculto e que depois se manifestou no final, que é o que quer dizer Afikoman escondido, tá certo? Muito bem, então avançando aqui, nós temos o Magid.
aqui a Haggadah fala para a gente o que é o Magid. Quando vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, está lá em Êxodo 12, 26. Então, se faz as perguntas para se iniciar a narrativa, a história do Êxodo, tá bom? Por exemplo, são 4 perguntas, eu vou ler para vocês aqui. Em todas as outras noites comemos hametz e matzá. Por que nesta noite somente matzá? Em todas as outras noites comemos diversas verduras. Por que somente nesta noite ervas amargas? E a terceira, em todas as outras noites não costumamos molhar as ervas nenhuma vez. Por que nessa noite mergulhamos 2 vezes? E a quarta, em todas as noites comemos sentados ou recostados. Por que nessa noite comemos todos recostados? Por isso a almofadinha aqui atrás, tá certo? Essas perguntas então introduzem a história do Êxodo, né? E aí eles têm uma musiquinha chamada Manishtaná, que quer dizer o que difere. Então eles falam Manishtaná halayla hazeh. Mikor halelot, mikor halelot. O que difere essa noite de todas as outras noites? De todas as outras noites. E assim eles vão introduzindo, né, a história do Êxodo, tá certo? Bem, também existe 4 tipos de filhos. O sábio, o rebelde, o ingênuo e o que não sabe perguntar. O que não sabe perguntar é a criança. Então essa você vai orientá-la, você vai ajudá-la, né? Introduzir ela na história da libertação do povo de Israel. O filho sábio é aquele que vai fazer perguntas do tipo assim: o que esses estatutos revelados por nosso Deus apontam de sabedoria e de entendimento para as nossas vidas como povo dele? Esse é o filho sábio. Mas existe o filho rebelde, né? Que é aquele que vai dizer assim: o que é isto para vós? Ora, quer dizer que se ele estivesse lá no Egito, ele não sairia, ele ficaria lá como escravo? É para vós? Não é para nós? Não é para todos nós? Que somos povo de Deus? Tá certo? E tem aquele filho que é o ingênuo, tem aquele que não sabe perguntar, que é a criança, e o ingênuo. Quem é o ingênuo? É aquele que não está nem aí. Ah, o que é isso? Para que isso? Para mim não faz diferença. Bom, os rabinos sempre perguntam, qual desses 4 é o mais perigoso? Vamos dizer assim, aquele que é o rebelde ou é aquele que é ingênuo, que tanto faz, indiferente? Eles vão dizer o indiferente. Porque o rebelde ainda está buscando, ele quer saber. Mas o ingênuo, tanto faz, o que é isso? Como se ele não tivesse interesse nenhum naquilo. Então, é para a gente parar e pensar nessas questões, tá certo? Bem, vem o segundo dos 4 cálices, vem o segundo, que é o Kos Mishpat, copo do juízo. É a segunda promessa: e vos livrarei da servidão. Sabe o que vem aí? As 10 pragas que nós mencionamos, né? Nós falamos das pragas, né, do sangue na água, das rãs, dos piolhos. Também nós já sabemos das moscas, das pestes nos animais, das úlceras, da saraiva, gafanhoto, das trevas e a morte do filho do primogênito. Bom, para que o Seder seja completo, precisa haver 3 testemunhas segundo o Rabi Gamaliel. Né? Então, perceba que o Gamaliel é muito importante no pensamento judaico. Hein? O Pessa é formado pelo cordeiro, né? No caso, enquanto havia tempo, depois da destruição do templo, o osso, a matzá e as ervas amargas. Tem que ter esses 3 elementos para que haja testemunha de que você celebrou a Páscoa, tá certo? E falando em cordeiro, quando a gente olha para Êxodo 12, que esse cordeiro deveria ser sem mancha, sem mácula, sem defeito, fala da perfeição do cordeiro para ser imolado. E olha que interessante, ele fica do 10º dia ao 14º dia separado, em observação. Por quê? Porque se ele apresentar algum defeito, ele deve ser tirado e substituído. Não se pode oferecer um cordeiro manco ou defeituoso. Olha só, irmãos, a preciosidade que é isso daqui e a precisão quando o Senhor Jesus é examinado por Herodes, por Pilatos, pelos sacerdotes, pelo povo. 3 anos de ministério público. Ele levanta diante do povo e diz assim: quem dentre vós me acusa de pecado? Por não ter pecado por pensamento, por palavras, por omissão ou por atitudes, ele pode ser o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Não só que cobria, mas que tira. E se você voltar
a sua mente aquela imagem do sangue passado, né, nas ombreiras, na ombreira e nas vergas da porta, você então, eu não tenho aqui nesse livro a imagem, mas que pena, nessa HD não tem, deixa eu ver se não tem realmente, mas que marca ali, né, a verga e as ombreiras, você tem o sinal da cruz, que é o sangue em cima, né, e na verga e nas ombreiras, e aí você realmente tem um sinal muito claro, né, muito óbvio, que fala da morte de Cristo na cruz, do Cordeiro de Deus que verteria o seu sangue por mim e por você na cruz do Calvário, né? É claro que aqui demonstra, fala disso, mas não dá para ver só a marca aqui, uma marca, né, na verga e nas ombreiras, mas que mostra, né, a cruz de Cristo, onde ele verteu o seu precioso sangue. Bem, quando a gente falou do ovo, é para lembrar, trazer à memória ao judeu, e ele vai comer todos esses elementos, pão sem fermento, ervas amargas, raiz forte, né? E também o alface, né? A folha verde com água e sal, é para lembrar o sofrimento que eles tiveram no Egito. Olha que interessante. Nós devemos estar sempre lembrando do nosso passado nesse sentido, né? Para nós compreendermos o propósito de Deus nas nossas vidas hoje. Porque se a gente não lembrar do passado, pelo que vamos agradecer hoje? E o que vamos esperar amanhã? Então, é essa a ideia, o pensamento judaico. Eu lembro da minha professora de judaísmo, lá no Centro da Cultura Judaica, que ela dizia que isso é o judaísmo, a tradição e a repetição. Então teve um ano que as filhas decidiram fazer toda essa parte, né, de preparar e de dar a direção. E aí então, quando as filhas começaram, elas falavam assim, idem ano passado, vamos pro próximo agora. Aí ela falou, para. Mas aí uma das filhas protestou, mas mãe, não é sempre a mesma coisa, todo ano? Então vamos reduzir de 5, 6, 7 horas para 2 horas, vamos encurtar nosso jantar de Páscoa. E a mãe dela disse, não, isso é ser judeu, né? É lembrar as tradições, praticar as tradições, fazer as tradições, tá certo? Cumprir as tradições estão reveladas nas Sagradas Escrituras, inclusive, tá certo? Então, o ovo é para lembrar desse sofrimento que eles passaram lá no Egito. Eles têm uma música, uma canção chamada Dayenu, que quer dizer nos bastaria, né? Ilu Hotzianu Mimitzraim Dayenu. E quer dizer, se ele tivesse libertado do Egito já seria suficiente. Mas o Senhor fez mais por Israel. Não apenas os libertou, mas entrou em aliança com eles, na verdade? Então é uma canção muito agradável, muito bonita, uma melodia muito interessante. E aí, depois disso, eles cantam os hinos de louvor, que são os salmos 113 e 114. Lembra do Senhor Jesus com os discípulos que eles cantaram os salmos lá na ceia? Bem, eles lavam as mãos novamente, vão partir o pão e vão comer. Aqui é muito importante. Eles vão comer com as ervas amargas, a raiz forte, para lembrar da escravidão no Egito e que eles foram libertos da escravidão no Egito, tá certo? E olha que interessante. É nesse momento na Páscoa judaica que o Senhor Jesus parte o pão sem fermento e distribui para os seus discípulos e diz, este é meu corpo que é partido por vós. É neste momento aqui que ele estabelece a ceia do Senhor. Por quê? Porque depois de comer o pão, aí sim vem o Shulchan Orach, que quer dizer o jantar, né? A mesa, o jantar, a comida na mesa, tá certo? Literalmente quer dizer isso. Então eles vão comer peixe, sopa de frango, bolinho de matzá, né? Com frango e assim por diante. Olha que interessante. O Senhor partiu o pão, depois ceou e depois é que ele vai tomar o cálice, tá certo? Bem, e ele toma o cálice e quer dizer a terceira promessa que Deus fez a Israel. E em hebraico chama-se Kos Geulah. Kos Geulah quer dizer
o cálice da redenção. E vos resgatarei, resgatar, com braço estendido e com grande juízo sobre o Egito. Resgatar, da palavra remidor, goel, aquele que redime, que resgata, que compra. Não é? Então essa é a ideia aqui. É aí então que o Senhor Jesus disse tomar naquele cálice que é o cálice do seu testamento, do seu sangue. É neste momento que ele toma o terceiro cálice, que ele institui também, junto com o pão, o cálice da ceia do Senhor. Tá certo? Olha que interessante, meus queridos irmãos. Agora entra o cálice de Eliyahu Hanavi, que é o cálice do profeta Elias, que fica na ponta, com uma cadeira toda especial. Por quê? Porque eles sabem que antes de vir o Messias, Elias viria. É por isso que nós temos João Batista apontando para Jesus, dizendo: ele é o Messias. Quando perguntaram para ele: você é o Messias? Ele disse: eu não, mas aquele que vem após de mim. Aquele que ele tirou, que ele não era digno de tirar as sandálias, né? E que ele batizou para iniciar o ministério. É por isso que nessa noite, nesse momento, eles leem Malaquias capítulo 4, versículo 5, que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós já sabemos quem é o Elias que havia de vir, né? João Batista veio no poder e na unção de Elias. Nenhum homem nascido de mulher foi tão cheio do Espírito Santo quanto João Batista. E aí tem um hino, uma música, né, uma canção, Eliyahu Hanavi, que fala do profeta Elias. Eliyahu Tishbi, Elias o Tisbita, e assim por diante, também uma melodia muito alegre. E olha que interessante, depois que o Senhor Jesus comeu o pão, eles cearam, ele tomou o cálice, e ele estabelece a ceia ali. O que a Bíblia diz? Que eles cantaram e foram para o Monte das Oliveiras. Eles estavam no Monte Sião, no cenáculo, e desceram para o Vale de Cedron e subiram ali, atravessaram o Vale de Cedron para o pé do Monte das Oliveiras. Né? E o que eles fizeram? Eles cantaram. E eles cantaram salmos de números 115 a 118. E olha só, quando o Senhor Jesus tomou o terceiro cálice, ele disse: não tomarei outro, a não ser que eu tome novo no meu reino. Qual é o cálice que ele não tomou? O quarto cálice. O que diz esse quarto cálice? É chamado de Kos Halel, copo de louvor. Por quê? É uma lembrança da quarta promessa que nós vemos lá em Êxodo 6:7, que diz: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. O Senhor Jesus não tomou esse quarto cálice, porque ele vai tomar quando ele voltar e estabelecer o seu reino, um cálice novo, o cálice do louvor, Kos Halel. Percebam que os judeus celebram desse jeito até o dia de hoje. Inclusive, já depois da ceia, eles pegam a afikoman, as crianças vão atrás do afikoman, e quando elas encontram, é uma alegria, uma festividade. Por que eles esconderam parte do matzah? Isso foi introduzido no primeiro século, né, da nossa atual era, da era cristã. Por quê? Porque os judeus crentes falavam sobre isso na Páscoa, de que Jesus ia morrer, seria sepultado, mas ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Então o pão que é partido e aquilo que é comido é a morte. Mas aquele que é sepultado fala da ressurreição, que vai acontecer 3 dias depois, num domingo, no primeiro dia da semana, e vamos ver isso com um pouco mais de detalhe na próxima sexta-feira, tá certo? E aí eles cantam então um outro salmo, é o Salmo 136, que é o Rodu Ladonai Kitov. Louvai o Senhor porque Ele é bom. Rodu Ladonai Kitov Kileolem Hasdo. Louvai o Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, agora eu quero ler com você o quinto cálice que está escondido, que não foi mencionado. Volta lá comigo para Êxodo, e nós vamos para o capítulo 6 novamente, e agora vamos ler o versículo 8. Nós só tínhamos lido o versículo 6 e 7. Agora vamos ler o versículo 8, que diz assim: e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu o
Senhor, eu vos levarei à terra. E ele será eu, o Senhor. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver que está em caixa alta. Isso aqui é uma referência ao nome de Deus. É o próprio Senhor que vai levá-los. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai reunir todos os filhos de Israel, os israelitas que haviam sido espalhados, inclusive no período da perseguição, da tribulação. Ele vai trazê-los de volta para Israel. Ele vai ser o Senhor de todos eles. Amém? E assim nós terminamos. E aí eu quero ensinar para você a frase muito importante que os judeus dizem quando estão fora de Israel. Eles dizem: Leshaná Rabá Berushalayim. No ano que vem, em Jerusalém. Repita comigo. Leshaná Rabá Berushalayim. No ano que vem, em Jerusalém. Quem sabe, no ano que vem, estaremos juntos lá em Jerusalém. E no jardim do túmulo, onde o corpo do Senhor Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, lá nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E vamos ter em memória tudo isso que lemos hoje, que estudamos hoje, lá na terra de Israel, no jardim do túmulo. Amém? Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Agora sim, nesse tempo que nós temos, vamos abrir para perguntas. Eu sei que o tempo se prolongou um pouquinho mais, mas alguém tem alguma curiosidade? Olha aqui, a Elisângela Rocha está dizendo lindo, amém, graças a Deus. O André Manuel está assistindo. Baruch Rabá, seja bem-vindo, Deus te abençoe. A Patrícia Helena está dizendo shalom, amém. Está comunicando assim com a Elisete. O Ivan Luiz aí também se manifestando. Mas agora, alguém tem alguma pergunta? O Edson Lima está dizendo shalom, amém, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, amém. Ele morreu, mas viveu uma vida sem pecado e ao terceiro dia ressuscitou. A nossa irmã Idália está dizendo amém. Seja bem-vindo também, minha querida irmã. Alguém tem aí alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a Páscoa judaica? Na semana que vem nós vamos ver os detalhes que apontam para Jesus, que já mencionamos alguns aqui, né? A Patrícia Helena já querendo dizendo amém, o Fabrício disse amém também. Vamos dar um tempo aí a Roseli Paz, amém. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, sinta-se à vontade para fazê-lo. Escreva aí a sua pergunta, estou lendo aqui. Vou ter um prazer enorme de poder, se eu puder responder, né? Claro. Olha quem está aqui, a nossa irmã Lena. Que bênção, Deus te abençoe, é um prazer tê-la aqui. O pastor Alexandre, a Esther também, amém. Aprendi muito, disse a Nelita, que ótimo. Fico muito feliz em saber, olha só, a Fabiana, né, e o pastor desejando a paz aqui, shalom, querida irmã, que bom tê-los nesse momento, só ajeitando aqui. Muito bem, alguém tem uma pergunta, uma curiosidade? Não deixe de dar o seu joinha, dar o like e compartilhar, tá certo? Esse estudo, esse do Encontro dos Amigos de Sião vai permanecer aí no Facebook dos Amigos de Sião. E se você quiser assistir depois com mais calma, acompanhando os textos bíblicos e compartilhando, sinta-se à vontade, vai ser um prazer, tá certo? Que esse estudo, essa palavra possa chegar a mais corações. Se você gostou, se você foi edificado, se você foi abençoado, faça isso que vai ser uma grande bênção, tá bom? Mais alguém? Alguém tem uma pergunta, uma curiosidade? Alguém quer fazer a pergunta? Estou à disposição aqui. Alguém? Quero louvar a Deus então a presença de todos vocês, né, que nessa essa noite de sexta-feira escolheram estar conosco. Que bênção, que satisfação, que alegria estarmos juntos compartilhando a palavra do nosso Deus. Né? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, tá certo? Agradeço os coraçõezinhos, né? Essa manifestação de amor e de carinho. Agradeço também os likes e que vocês compartilhem então esse estudo. Quero agradecer aqui os queridos irmãos da Igreja Batista Bíblica lá em Rio Branco, né? Que Deus abençoe ricamente todos vocês e foi realmente um prazer, né? Temos aqui
Edemir Silva, Astrocelli, tantos outros irmãos aqui participando, né? Que alegria, né? Muito bom. Muito bom ter todos vocês aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Opa, calma aí, deixa eu ver. O Miqueias Quintanilha também assistindo. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão. Desculpa aí, deixa eu ver. Pastor, tem uma pergunta, Liliane. Pode perguntar. Deixa eu ver o que eu aprontei aqui que não está subindo. A Noêmia está dizendo: então não seria aconselhável comemorar a Páscoa não judaica? Olha, Noêmia, é uma questão já tradicional. Eu acho que a gente deve comemorar as duas Páscoas, tendo essas informações em mente, evitando excesso em ambas delas, né? Mas com um esclarecimento acerca de quem realmente é a nossa Páscoa, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então essa é a minha fala aqui para essa pergunta, tá certo? Temos aí o pastor Nido, que prazer. A Roseli está dizendo: estarei no ano que vem em Jerusalém, um sonho antigo. Amém, que bênção. Espero que seja com a gente. Olha só, o Ed está dizendo aqui, né, bom estudo, Baruch Hashem, amém. O pastor Nilton está perguntando: os judeus comem fermento na Páscoa? Não. É proibido alimento com fermento, tá certo? Não pode ter o fermento na Páscoa durante 8 dias, tá bom? Deixa eu ver aqui, Liliane, qual foi a ordem dos eventos? Jantar a partir do pão, vinho. Pois é, como eu demonstrei, são 4 cálices. Os 2 primeiros cálices, aí depois vem o terceiro cálice, aí você tem o jantar, e depois do jantar, os 2 primeiros cálices, o jantar, o terceiro cálice depois do jantar, e aí o quarto cálice, que é o último que Jesus não toma, ele vai dizer: vou tomar novo no meu reino, tá bom? Então esta é a ordem que os judeus seguem diante daquela informação das promessas que Deus deu para eles em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Tá bom, Liliane? Bom, na ceia do Senhor, o que nós fazemos é comer o pão e beber o cálice, e essa coisa facilitou bastante, né? Mas antigamente não, se reunia para comer mesmo, uma refeição. Mas os tempos vão passando, as coisas vão se modificando e a praticidade vai tomando conta, uma vez que a dinâmica muda e fica mais difícil, tá bom, Liliane? Então, na ceia que o Senhor Jesus instituiu, é o pão e o cálice, tá certo? Nessa ordem, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Cláudia: oi, Alexandre, interessante que existe... Opa, deixa eu ver aqui. Profecias da tradição que diz que o Messias vai chegar num Pêssego, no período que todos vão estar presos em suas casas. Interessante, né? Interessante, quem sabe, né? Vai ser agora, nessa Páscoa, que o Senhor Jesus vai vir nos buscar. Não sabemos, mas essa é a nossa expectativa. Mas é muito interessante essa informação. Há muitos judeus, né, rabinos inclusive, comentam sobre isso e aguardamos. E aqui está o alerta: devemos estar sempre preparados, não é verdade, irmã Cláudia? Mas aqui é realmente muito curioso, não tenha dúvida, é sim. Bom, a Arlinda está dizendo aqui: como é precioso esse tempo, louvado seja o Senhor. Muito bem, irmãos, eu acho que eu respondi aqueles que tinham perguntas, eu me atrapalhei aqui um pouquinho. Calma aí, tem a Jaqueline. Pastor, tem uma pergunta: o Elias que viria se refere a João Batista na primeira vinda do Messias e também o Elias, o profeta durante a tribulação antes da segunda vinda? Olha, que João veio no poder e na unção de Elias, isso nós sabemos, é dito, ele fez a primeira parte como o Elias, né, que apontaria a chegada do Messias. Já no período da tribulação, olha, temos grandes indícios, né, que possa ser. É claro que, como ainda não aconteceu, é futuro, ainda tem uma especulação entre os estudiosos. Alguns acreditam que vai ser Elias e Enoque, porque eles não morreram, né? Eles foram trasladados, ou Elias e Moisés, mas também tem aqueles que acreditam que vão ser 2 judeus que o Senhor vai separar, que serão profetas
nesse período. Nós temos aí essas evidências, né, bíblicas, e devemos aguardar para quando acontecer, tá bom? Pastor Alexandre, a Vanessa está mandando um abraço, está vindo. Oh, Vanessa, Shabbat Shalom, que Deus te abençoe, um grande abraço para você também. São os queridos irmãos lá do litoral em São Vicente. A Liliane está perguntando, pastor, é certo dizer que Judas Iscariote não participou da ceia? Não, porque o Senhor Jesus disse que aquele que ele estava entregando o pão é que iria traí-lo, né? E ele estava lá. Agora, teve uma parte, sim, que ele saiu, e ali nós não sabemos precisar exatamente. Então, nesse sentido, ele não participou de toda a Páscoa, mas de parte, sim. Então, não sei se seria bem essa pergunta. Talvez seria melhor, ele participou de toda? Não, de toda não. Mas da grande parte sim. E da ceia também participou. Mas foi também naquele momento em que eles estavam cantando os hinos que ele saiu. Tanto que pensaram que ele ia providenciar alguma outra coisa. E eles foi só encontrar com o Senhor Jesus lá no jardim do Getsemane, né? Lá no pé do Monte das Oliveiras, tá certo? Então, são aí essas as perguntas. Eu espero ter respondido a contento, senão, pelo tempo, teve ser uma resposta mais curta e mais breve, tá certo? Muito bem, eu acho que foram essas as perguntas e estamos muito felizes de termos participado juntos desse estudo da Páscoa judaica, né? Eu fiz questão de trazer bem aquilo que como é feito, claro, bem resumido pelos judeus, o pensamento judaico, não é verdade? Mas tentando cobrir as partes principais do Seder de Pêssego e apontando aqui, apontando ali para as questões que nós já conhecemos, que falam lá nos evangelhos da pessoa do Senhor Jesus. Porém, na próxima sexta-feira, aí sim, nós vamos trabalhar profecia por profecia e vamos falar das 3 festas e o seu significado profético, tá bom? Então, é isso aí, que Deus abençoe. O Ivan está dizendo muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor, muito bom, amém. Fico muito feliz em saber que vocês gostaram e pela participação de cada um de vocês, tá certo? Então, Shabbat Shalom, e como os judeus dizem, né? Hag Pesach Sameia, uma feliz festa da Páscoa. Que seja um tempo de libertação, de vitória, de consagração das nossas vidas ao Senhor. E que nesse tempo o Mashiach possa vir e restabelecer aquilo que precisa ser restabelecido. Trazer aquilo que precisa ser trazido à terra e aos homens. Por isso é importante se aproximar de Deus enquanto há tempo, né? Porque o juízo divino já começou a ser derramado, né? Através de todas essas manifestações que estamos acompanhando. E o Fabrício disse, obrigado, pastor, Deus abençoe, shalom, até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem. Então, Shabbat Shalom para todos, uma boa semana e um Hag Pesach Sameia para aqueles que vão começar a celebrar a Páscoa, né? A partir da quarta-feira da semana que vem. Shabbat Shalom, Hag Pesach Sameia, Lekulam para todos vocês, Lehitraot, até breve. Deus abençoe a cada um dos amados. Shalom, shalom.